E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Mais uma vez estou aqui com Camila Souza e hoje com o Vinícius Olivério. Nós somos a Sociedade da IA. Seja muito bem-vindo, Vinícius. É um prazer ter você aqui. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? E também aí comigo, Camila, como sempre. Camila, dá um oi pro pessoal. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio. Vinícius, obrigada por estar aqui. O Vinícius, gente, ele é fundador da Urmobo, que é uma plataforma de gerenciamento de dispositivos móveis e gestão de ativos, que foi fundada em Ribeirão Preto em 2017, junto com dois sócios, o Vicente Olivério e o Tiago Carvalho. Ele é responsável pela área de tecnologia da empresa, formado em Ciência da Computação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Ciência da Computação na USP. É um empresário que tem mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de software e linguagem de programação, além de experiência em gestão de equipes, de desenvolvimento e conhecimento na área de computação e ciência da computação, especialmente em sistemas de inteligência artificial. Rapaz, que currículo! Bem-vindo aí, Vinícius. Eu estudei tudo que dava para estudar de uma vez só, assim, que eu sabia que quando eu parasse eu não voltava mais, então... Eu fiz a mesma coisa, Vinícius. Depois que você começa a trabalhar, é muito difícil parar tudo e voltar, né? Eu Nossa. não parei ainda de estudar, eu vou emendando um no outro e um dia eu paro. Um dia eu tenho fé que eu vou largar essa vida, mas eu Pior que continuo aluno. a gente que é de TI nunca para de estudar, né? Porque no Pois momento que é. você sabe alguma coisa, parece alguma coisa mais nova, que você tem que ir É atrás. isso. É isso. Nossa, eu estava na faculdade, quando eu fiz o mestrado em inteligência artificial, nem foi tanto tempo atrás assim, vai. E não se Não, falava uns nesse 15 chatbot. anos, assim, uns 15 Não anos, se assim, mais ou falava menos. em LLM na época. Sim, E na minha época aí, também não. de repente, mudou tudo. E, assim, o que tá no auge, né, é completamente diferente. Então a gente teve que se atualizar aí, né? O que eu ia dizer que eu acho meio maluco é que ultimamente você sente que você tem que se atualizar a cada 15 dias, né? Atualmente, como as coisas vêm andando, a cada 15 dias parece ter uma coisa nova. A gente tem aí visto coisas sendo 100% atualizadas o tempo todo, lançamentos acontecendo toda hora. E com isso, se você não se cuida, né, você abre margem para pessoas que estão aí na sua frente, né, que vão se aperfeiçoar primeiro que você para fazer o mais diverso número de coisas, né? Então, assim, é uma época que você realmente não tem como parar de estudar mesmo, não. Tá difícil ficar parado. Mas diga, Milo, o que é que você ia falar? Eu fiquei curiosa quando você estava apresentando o Vinícius, que você falou que você fez ciência da computação, e ciência da computação é um curso que acaba estimulando um pouco esse lado mais empresarial, de startup, né? Tem muitas faculdades que têm projetão e saem muitos projetos muito legais, assim. E eu ia perguntar se de alguma forma estava conectado aí a sua jornada mais empresarial com a faculdade ou não. Ou se foi depois da faculdade mesmo que veio tudo. Não, na verdade eu fui primeiramente para o meio acadêmico, então eu fiz lá minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, e eu comecei a dar aula numa universidade aqui próximo da minha região, né, onde eu moro aqui. Eu sou de Ribeirão Preto, mas eu dava aula nessa universidade em Bebedouro. E eu fui primeiramente para o meio acadêmico, surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar também, porque eu dava aula só no período da noite. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa com desenvolvimento de software, voltado na época para coletores de dados. Não sei se vocês conhecem esse tipo de equipamento, mas vocês já devem ter visto em supermercado, por exemplo, que o atendente, o pessoal que faz reposição de produto, fica com aquele leitorzinho de código de barra. Sim. Ali vai um software que ainda é o Windows, na época era o Windows Mobile e o Windows CE, né? Então estou denunciando minha idade aqui. E na época eu comecei a trabalhar com isso, então já era voltado para mobilidade, né? Que é o ramo da minha empresa atual, mas eu ainda não tinha pretensão aí de me tornar um empresário, e aí com o passar do tempo eu fui deixando a área acadêmica e voltando aí para a área, para empresas, né? E é legal que você teve experiência em todos os âmbitos, né? Você teve a experiência acadêmica, você teve a experiência trabalhando ali, né, com empresa na área de software, e você teve essa experiência, assim, empresarial, né? Então, experimentou todos os lados, né? Foi um mix completo aí de oportunidades.
É legal E que o você traz legal experiência de todos os lados, então isso é muito É, bom. E isso ajuda, né? Obviamente, todas as experiências. Eu digo que eu ter feito o meu mestrado e doutorado, apesar das pessoas acharem que é algo extremamente voltado para a área acadêmica, eu tenho certeza que isso me ajudou muito na minha parte profissional também como empresário. Então, tudo o que você faz, né, que te traz conhecimento, é útil de alguma forma para você em todos os âmbitos da sua vida, né? Então não é porque você foi para a área acadêmica que isso também não vai te trazer coisas úteis para a sua área profissional. Ah, com certeza, imagino que não, certeza. essa mentalidade de pesquisa, né, essa Exato. coisa bem estruturada, deve ajudar super, né, nessa mentalidade empresarial, assim, são coisas que conversam, né, de alguma forma. É Sim, legal. também até coisas mais simples que a gente não percebe, como por exemplo, fui professor muito tempo. Então, Sim. eu tenho uma certa facilidade de conversar com clientes, com pessoas, dar palestras, ou seja, o que for, justamente por essa minha experiência, né? O que muita gente fica nervoso por não ter essa experiência e não ter passado por isso previamente, né? Ah, que legal, todos os Engra- caminhos constroem aí. Fala, Sem Gui. Engraçado dúvida. que você falou isso aí, e eu atualmente estou numa posição de que eu gerencio pessoas, né? E o fato de ter sido professor realmente ajuda muito em você se comunicar com seu time, em passar conhecimento adiante, treinamento e tudo mais. Eu acho que é realmente uma experiência muito válida. Camila também teve o tempo dela dando aula aí também. Então, todos nós aqui já tentamos pensar um pouco desse lado mais acadêmico aí, e realmente eu pessoalmente recomendo, eu gosto bastante. Acho que se eu pudesse ser professor em tempo integral, eu seria. O ruim é que para pagar a conta é bem difícil sendo professor em tempo integral. Então, assim, Justamente. eu acabei indo para outras situações, né? Porque como professor em tempo integral as coisas ficam bem complicadas. Mas vou aproveitar então a deixa aí, e a gente está falando de como você chegou até onde você está agora. Fala um pouco da sua empresa, o que é que vocês fazem atualmente, como você falou que está trabalhando na área de mobiles, como é que vocês prestam serviço? Explica aí um pouco para a gente. Bom, na Ormobo a gente tem um software de gestão de dispositivos móveis. O que, que faz esse software? Então, eu sempre gosto de exemplificar, né, para que fique mais fácil para as pessoas entenderem. Vamos imaginar que você é uma empresa e você tem 1.000 colaboradores, cada um desses seus colaboradores tem um celular na mão que ele utiliza para as suas tarefas diárias, ele utiliza para, vamos imaginar que você tem lá um aplicativo de ponto, onde ele bate o ponto dele, ou um aplicativo de vendas, caso seja uma pessoa da sua equipe de vendas, e você precisa ter um controle sobre esses dispositivos, né? Vamos imaginar que eu tenho lá 1.000 celulares, se você pensar que cada celular hoje está na média de R$ 1.000, a gente está falando de R$ 1 milhão que está na rua, né, com os seus funcionários. Então, Verdade. a gente tem um software de controle que é instalado no dispositivo e a empresa ela vai ter a gestão total de todos esses equipamentos, mesmo que eles estejam em câmbio. Então, se você precisar atualizar um aplicativo, se você precisar alterar uma configuração, se você precisar aplicar um bloqueio ou uma restrição, então você consegue fazer tudo isso de forma transparente e remota, facilitando demais essa gestão, né? E hoje a gente tem clientes aí dos pequenos que têm 1, 2 dispositivos móveis até clientes grandes com 20.000 dispositivos móveis em uma única empresa. Então é um software bem acessível, né? Porque é escalável, né? E auxilia demais tanto o pequeno quanto o grande. Ah, perfeito. Eu estava dando uma olhada no site de vocês e eu vi que tem uma parte lá falando das funcionalidades que eu acho que são bons casos de uso, assim, para deixar a coisa bem clara, assim, na cabeça das pessoas, né, de que tipo de empresas poderiam usar, né. Você deu aí alguns exemplos, mas você quer falar um pouco mais dessas funcionalidades? Como eu havia dito, a gente faz a gestão completa, né? Então, tudo que você imaginar que você poderia fazer com o dispositivo em mãos, você consegue fazer com ele também através da nossa plataforma. Então, fazer uma instalação de aplicativo, fazer um acesso remoto a esses dispositivos. Às vezes você precisa, por algum motivo, acessar, olhar a tela do que está acontecendo. A gente sabe muitas vezes que essa pessoa que está lá na ponta, ela não tem um nível de instrução que ela consegue te informar o que está acontecendo, às vezes um problema, um erro, você precisa visualizar aquilo. Toda a parte de controle de inventário. Imagine que a gente tem clientes que contratam a ferramenta e eles têm lá
acreditam ter 2.000 celulares e depois que começa a fazer a instalação, eles descobrem que 100 celulares sumiram, eles simplesmente não sabem onde estão esses celulares. Então, eles conseguem encontrar lá 1.900 e é um dinheiro alto, né, que se perde e a pessoa fica sem, a empresa fica sem a visibilidade disso. Então, a gente traz todo esse controle de inventário, localização, de você saber onde está esse equipamento. Se o equipamento for perdido ou roubado, conseguir bloquear, rastrear, até fazer a formatação desse dispositivo. Vamos imaginar que ali muitas vezes tem informações sigilosas, então você tem uma questão grande, uma preocupação grande com segurança desses equipamentos, né? Então, a formatação desses dados, você forçar que o usuário tenha que configurar uma senha. Então, assim, tudo que você imaginar, a gente vai conseguir fazer nesses equipamentos e a ideia é que seja da forma mais simples possível, né? A gente não reinventou a roda, mas a gente tentou deixar ela aí o mais redondo que desse. Né? Então, a ideia é que qualquer pessoa acesse o sistema, consiga utilizar esse sistema de maneira simples e para que também não seja um trabalho muito técnico. Como eu disse, eu tenho clientes com dois celulares que às vezes a pessoa que está lá é o dono, ele é o TI, ele é o administrador, então ele tem que conseguir utilizar essa ferramenta. E temos aí clientes de 20.000 dispositivos, que tem uma equipe de TI gigante, com muitos técnicos, que conseguem ter uma facilidade maior de utilização, né? Então, a gente tenta aí atender todo mundo da mesma maneira. Eu estava ouvindo você falar, e assim, eu trabalho com suporte técnico atualmente, né? E na empresa que eu trabalho, a gente usa o Endpoint e o Azure para controlar dispositivos. Mas assim, você falou de muitas funcionalidades assim que eu já senti falta no meu dia a dia, que seria muito fácil, até a parte do acesso remoto e tudo mais, para auxiliar as pessoas. Então, assim, eu ia perguntar para você. Você, assim, eu sei até quais seriam as respostas para dar, mas eu vou falar da pergunta, vou fazer a pergunta mesmo assim. Para pessoas, empresas que usam, sei lá, uma Google da vida, uma Microsoft da vida para gerenciamento de dispositivos, né? O que é que você acha que a empresa assim, que vocês oferece de diferencial nesses casos? Então, no caso do nosso sistema, por ser um sistema específico para essa finalidade, a gente tem uma gama de funcionalidades muito maior, mesmo do que as grandes empresas. Então, se você, por exemplo, existe um portal da Google que mostra lá as funcionalidades de todos os parceiros de mobilidade. Então, existem atualmente, se eu não me engano, 180 e poucas empresas no mundo homologadas para fazerem gestão de dispositivos Android, homologadas pela Google. Dessas 180 e poucas, existem somente 17 empresas que possuem um selo que chama Android Enterprise Recommended, ou seja, são empresas recomendadas pela Google para a gestão. E nós somos uma dessas empresas. E então a gente está aí num rol de empresas, a gente está junto aí com Microsoft, com VMware, que agora é Broadcom, com grandes empresas, uma ferramenta nacional, então a gente tem todas as vantagens para quem é aqui de ter o suporte em português, a gente tem suporte via chat, WhatsApp e e-mail em tempo real, você fala com o atendente, você não vai falar com um chatbot. O nível de funcionalidades é muito grande, porque a gente tem uma adequação muito grande ao mercado nacional, que não acontece com outras ferramentas, então a gente tem algumas especificidades aqui no Brasil, né, que essas outras ferramentas de fora não vão atender. E então é o melhor dos mundos, mais adaptado aí ao mercado nacional. Então a gente tem esse diferencial para os nossos clientes, né? Também com preço baseado em reais, porque hoje a gente fala do dólar subiu, né? Novamente, parece que está 5,20 e pouco. Então com essas oscilações isso impacta bastante na vida das empresas, né? Vou trazer uma pergunta aqui para vocês, os dois que trabalham com essas coisas. Você está instalando coisas e monitorando o celular do funcionário, né? Que é o celular da empresa, que a empresa, né, disponibilizou para funcionário. Porém, tem funcionários que têm preguiça de carregar 2 celulares diferentes. E aí, o funcionário faz do celular da empresa o seu próprio celular pessoal, porque o funcionário pensa: tá tudo bem. E aí, existe assim, como é que funciona essa coisa do tipo assim, você tem que monitorar, mas você também tem que pensar na privacidade da pessoa? Como que funciona isso? Como que você lida com essas duas coisas, assim?
Olha, os fabricantes de telefone, eles têm uma preocupação muito grande com a privacidade das pessoas, mesmo em telefones corporativos. Então, tudo que a gente vai monitorar nesse telefone, a gente tem que indicar para a pessoa que a gente está monitorando. Normalmente, isso passa também pelo jurídico das empresas. Então, quando você recebe um telefone, você recebe um termo de consentimento de que esse telefone está sendo monitorado, que você está ciente de tudo isso, porque essa é uma preocupação muito grande. Mas existem alguns meios de gerenciar esses dispositivos também, que conseguem manter ainda mais a privacidade do usuário. Então, existem dois modos de gerenciamento. Um é chamado BYOD, que é o Bring Your Own Device, que é quando a pessoa utiliza o celular pessoal para trabalho. Então, a É que gente foi o que eu consegue... fiz. Legal, então a gente consegue criar uma área separada para todos os dados do trabalho, todos os arquivos, aplicativos, informações referentes ao trabalho vão ficar nesse outro perfil. Então, dentro do seu celular são criados dois perfis lá, um perfil pessoal e o perfil de trabalho, e fica tudo separado. Então, se amanhã ou depois você não estiver mais trabalhando na empresa, o meu cliente remotamente ele consegue apagar todas as informações da empresa do seu celular, e só as informações da empresa, suas informações são mantidas, porque afinal são suas. E também tem o contrário, você também pode criar uma área pessoal em um equipamento de trabalho, que é quando a pessoa quer utilizar o celular de trabalho também como um celular pessoal. E aí acontece da mesma forma, fica tudo separado. Se amanhã ou depois a empresa quiser dar esse celular para a pessoa, ela consegue apagar os dados da empresa também. Então, existem esses dois modos, mas uma das maiores preocupações que a Google tem, que a Apple, etc., é com a privacidade do usuário. Então, assim, a gente não faz nada sem o consentimento, tanto da empresa quanto do usuário final. E eu acredito que isso aí é bem standard mesmo. Aqui na empresa a gente usa o AD, o Active Directory, para manejar algumas policies, né? Uhum. Tanto para Android quanto para iPhone. A gente só trabalha com iPhone para corporativo, mas muitas pessoas usam o BYOD também. E é isso que ele falou mesmo. Tem dois perfis. Eu posso, quando um usuário vai ser demitido, por exemplo, eu sou responsável pela essa área aqui, então eu vou lá, eu loco o telefone do cara, se for corporativo, Não apaga, quero saber dessa parte. Não quero apaga, ser demitida. apaga tudo, apaga tudo que for da empresa, entendeu? O RH manda uma requisição para você, para gente, num e-mail especial. Aí quando chega a requisição daquele e-mail especial lá, aí diz assim, ó, ele vai ser notificado agora, aperta o botão aí. E aí você faz toda essa parte aí de remover só o que é da empresa, do aparelho da pessoa. Você não pode sair apagando tudo do telefone da pessoa. Então você deleta o perfil da empresa no celular corporativo ou no celular pessoal, e a pessoa continua com aquele telefone, se ela tiver mensagem, se ela tiver coisas salvas ali, para dar tempo dela salvar as coisas dela, até porque se você forneceu um aparelho para uma pessoa, você não está esperando que ela vá utilizar ele para salvar contato, para salvar mensagem, para salvar nada disso. Então, tudo isso pertence a você ainda, são seus dados, né? E a empresa não pode simplesmente apagar. Realmente é uma coisa que hoje em dia, se você não tiver essa preocupação, você roda, né? Mas vamos falar agora de dados, né? Estamos falando de dados e proteger dados. Não é todo mundo que se preocupa, né? Tem muita gente por aí que está doido para roubar esses dados, para pegar esses dados. A gente tem falado aqui várias vezes, né? Várias vezes essas semanas sobre IA e golpes acontecendo à torta direito, e o aumento na quantidade de crimes cibernéticos e eu vi que você trouxe uma notícia que falava sobre isso. E aí eu queria que você trouxesse a notícia para a gente aqui, e comentasse um pouco sobre como isso aí impacta na empresa de vocês e o que é que vocês têm feito. Bom, então, a notícia que eu trouxe, ela fala justamente do aumento dos cyberataques no primeiro trimestre de 2024. Então, segundo pesquisas, houve um aumento de 38% nos cyberataques no Brasil só no primeiro trimestre de 2024. E a tendência é que aumenta cada vez mais, né? Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com essa parte de segurança, e aí um sistema de gerenciamento de dispositivos móveis como o nosso pode auxiliar demais essas empresas a não sofrerem esse tipo de ataque, porque é algo que vai acontecer cada vez mais, num volume cada vez maior, e porque os golpistas estão aí, né, sempre inovando e tentando novas maneiras de adquirir essas informações. Vamos imaginar que nesses celulares corporativos
às vezes, muitas das vezes, você tem lá informações sigilosas. Às vezes você tem um celular de um diretor que tem acesso ao banco da empresa, ou você tem um celular de um engenheiro que vai ter lá arquivos referentes a produtos, que são coisas que outras empresas podem querer ter acesso. Então, você tem que ter uma preocupação com essa parte de segurança e com a proteção desses dispositivos para evitar esse tipo de problema, né? E à medida que você tem um sistema que faz o bloqueio e faz o controle de todas as informações que passam e do que essa pessoa pode utilizar, você tem uma segurança maior nos seus dispositivos. A gente até tem uma das nossas versões, que é a versão Advanced, né? O high-end aí do gerenciamento de dispositivos móveis, que conta com um antivírus integrado. Então, vou ter lá toda a parte de anti-malware, anti-phishing, de navegação, porque quando a gente fala de malware para dispositivos móveis, é um pouco diferente do que a gente faz com computadores. Então, por exemplo, você pode receber um arquivo no seu Windows que tem lá embutido nesse arquivo um vírus que vai infectar o seu computador e vai se espalhar aí na sua rede. Quando a gente fala de dispositivos móveis, é um pouco diferente. A gente está falando sempre de aplicativos. Então, você vai ter um aplicativo que você vai instalar normalmente por fora da loja. Então, esse é um dos primeiros bloqueios que é aplicado aqui quando a gente implementa um sistema desse, é não deixar o usuário sair instalando qualquer coisa que ele vê na internet. E esse aplicativo, sim, vai monitorar e vai realizar coisas maliciosas no seu telefone, né? Então, essa parte é bastante importante, esse controle dos aplicativos instalados, e também a parte de anti-phishing, né? Porque a gente está navegando, às vezes você está no site que você acha que é o do Banco do Brasil, está lá colocando as suas informações e não é um site de terceiro, que é um mockup lá do banco e vai roubar os seus dados. Você sabe que eu sou a pior pessoa do phishing, tá? Lá na empresa tem umas campanhas por e-mail do phishing. Eu já contei aqui que eu caio em todas. Nossa! Eu fui treinada, não, agora eu tô treinada, entendeu? Mas no começo eram os e-mails muito bem feitos. Era tipo assim, sei lá, fulaninha do financeiro te mandando um relatório, não sei o quê. E eu fazia, oxe, que relatório é esse? Clicava, aí aparecia um negócio bem grande. Você Phishing, foi enganado. Te peguei. E eu, putz, não acredito. De novo, não. Daqui a pouco chega o treinamento pro meu time inteiro. Eu já tava tipo, meu Deus, o RH vai vir falar comigo. Eu acho que a medida mais efetiva de você fazer o usuário se preparar para o phishing é se toda vez que a empresa tivesse que fazer o treinamento anti-phishing para todo mundo, ela disse assim, por causa de Camila e não sei quem, que erraram o treino, clicaram no link, vocês vão ter que fazer o treinamento de phishing de novo. Se isso acontecesse toda vez... Eu não ia clicar em nada mais. Nunca mais acontecia isso, entendeu? Mas esse negócio aí é uma coisa bem séria, até porque as coisas vão ficando realmente mais sofisticadas, né? E eu perdi um Bitcoin nessa história aí também. Eu tinha uma carteira Eu ia te expor, mas eu fiquei com vergonha. Mas eu achei bom que você se expôs. Vai lá. Não, tudo bem. Eu perdi uns Bitcoins nessa história assim. Não era muito, não. Assim, eu tinha carteira em vários lugares diferentes e um desses sites sofreu. A pessoa fez um clone dele, né? E era, sei lá, eu digitei o nome errado, um typo, né? E aí no typo que eu botei ali na barra de coisa, eu não clicava em link nem nada. Eu fui no site, o site realmente era igual. E aí, tem um erro, tipo, um erro, não sei o quê. Eu fui ver, olhei, e aí eu realmente caí, botei a informação lá que eles pediram, caí no golpe, e aí limparam o Bitchute lá. Não foi muito, mas foi triste. É sempre ruim cair num negócio desse aí, e sem principalmente dúvida. Com Bitcoin, que você sabe que já era, né? Entrou, alguém pegou e tá, já era. Nunca mais. Eu só fiz eu fiz a declaração na delegacia que você podia tirar imposto disso, e é uma coisa que muita gente não sabe. Se você cai em crime aí virtual, e você pode declarar que teve perdas financeiras aí e tem desconto no seu imposto de renda, tá? Então, assim, fica ligado aí. Mas isso é no Canadá ou no Brasil? Não, isso foi no Canadá, mas no Brasil tem também. Você consegue declarar como perdas financeiras aí e ter desconto no seu imposto de renda se você cair em golpe. Não é algo que você gostaria de ter que usar, mas se você precisar, tá lá para você. Mas posso garantir que é mais seguro contratar serviços para proteger as suas informações.
E, enfim, eu caí nessa aí, foi um golpe que atingiu muita gente da comunidade, assim, que eu sigo, vi muito no Twitter, gente até grande, assim, que perdeu também o dinheiro. Infelizmente, eu só fui me informar depois que já tinha caído no golpe, né? Se fosse antes, não estaria aqui contando essa história. Mas é isso, a gente tem essa tendência de não se prevenir, né? A gente gosta de arriscar, de correr o risco, e depois que corre o risco e sofre o problema, é que a gente vai tentar resolver, né? Correr atrás. Onde estava o seu antivírus nesse momento? Eu sou uma pessoa que se arrisca muito, eu me acho muito esperto, velho. Eu me acho uma pessoa muito esperta. Eu uso o Avira grátis, né? E eu sei que ele tá uns 2 anos atrás dos cyberataques ainda. Então eu tô consciente, eu sei disso, eu sou consciente, mas eu Os hackers provavelmente usando o IA e o é, escambau não, fácil não, de... então, provavelmente estava usando, sei lá, eu estava usando um VPN próprio, usando o Browser Onion, alguma coisa assim, para não ser traqueado e tal. Então, meu antivírus não ia fazer nada, independente Não, do antivírus que fosse, ele não ia adiantar, porque eu me acho muito esperto, então eu acho que eu consigo burlar entrar em site que o Google não deixa, e aí eu acabo, né, caindo nessas coisas. Então, você aí que vai se arriscar pelas bandas da internet, que você não devia estar andando, cuidado! Pode correr uns perigos aí e você pode se dar mal também. Aprendi minha lição. Sempre olho o site depois que eu digitei ali, checo se está tudo aprendeu certo. da pior maneira possível. Pior maneira possível, uma lição muito cara. É. Mas um outro detalhe legal, até voltando à notícia, pensando já no tema nosso aqui, né, que é a IA pode nos auxiliar demais também, né, para evitar esse tipo de cyberataque, qualquer problema que você tem em relação aí a malwares, etc., que é análise de comportamento, né? Então, se você tem uma IA lá no seu dispositivo, que é o que os antivírus fazem hoje, né? Então, ele está ativamente monitorando tudo que está acontecendo lá no seu dispositivo, e qualquer anormalidade vai ser alertado por essa IA como um possível problema, né? Então, poderia estar monitorando lá a sua navegação e ver, pô, mas ele nunca entrou nesse site aqui, nunca digitou essa informação aqui, alguma coisa de errado tem aí, né? E aí isso pode do mesmo jeito que a IA pode ajudar os cybercriminosos a cometer crime, também pode nos ajudar a evitar isso, né? Então é algo também bastante importante e que eu acho que vai ter muita evidência daqui em diante, né? Toda essa parte de monitoramento ativo, de segurança e etc. Com certeza. E já que você trouxe de volta a notícia, eu vou até falar uma coisa que quando eu li, eu achei muito um número assustador, é que tipo, diz da notícia que, em média, uma empresa é atacada 1.770 vezes por semana. Ou seja, tem 1.770 ataques por semana a empresas no Brasil. Então, assim, se você botar isso em proporção, a gente tem o que 52 semanas, botar aí uns, sei lá, quase 100 mil ataques no ano. É Quantas muita empresas tem no coisa. Brasil? A chance da sua ser alvo é bizarro. O número, eu achei um número bem assustador, achei bem alto até. Então, assim, aumentou 38% no Brasil, que foi acima do Em resto um do mundo, né? trimestre, né? E no primeiro trimestre já, né? Então, assim, eu já fiquei, caramba. Com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Eu sei que estava acontecendo, a gente dá notícia aqui, mas quando você vê número, né? Você vê colocado assim em proporção, é assustador, porque eles estão a torto direito, né? Eles estão tentando pegar as coisas, né? E a gente tenta falar de outras coisas aqui. Eu vou até trazer uma notícia minha também, vou colocar aqui sobre IA, já que a gente está falando aí de produtividades e ganhos e tudo mais. Teve uma pesquisa recente sobre ganhos de produtividade com o ChatGPT, né? Porque a gente tem falado muito de tipo, a IA melhora, a IA ajuda, mas alguém quantificou isso aí? Alguém colocou, fez alguma análise para ver um teste, né, de qualidade ou de quantificação? E aí, uns estudantes no MIT, eles fizeram um teste cego com algumas pessoas, né? Eles pegaram 450 pessoas, dividiram em dois grupos, né? E aí eles pediram para esses dois grupos, cada metade fazer uma tarefa, né? Então, assim, como é um chatbot, então as tarefas eram de digitar, de criar código, alguma coisa assim, que seria que a geração de texto ajudasse, né, a otimizar.
E aí eles dividiram essas duas pessoas, elas fizeram a primeira tarefa sem usar o chatbot, e na segunda vez que eles fizeram, um grupo usou o chatbot e o outro grupo não usou o chatbot. Tá? E primeiro na velocidade, né? O grupo que usou o chatbot terminou 60% mais rápido do que o outro grupo. Então, assim, se você vê um ganho em velocidade já 60%. E em qualidade, eles deram uma nota de 0 a 7, né? E a média de quem usou o chatbot foi 4,5, e a média de quem não usou o chatbot foi 3,8. Então, assim, você vê que um ganho de ponto foi 0,7 pontos a mais se você usar o seu chatbot. Então, para qualquer tarefa que você queira aí, de gerar um site fake, de gerar um e-mail fake para Camila clicar, de gerar alguma coisa aí, você consegue fazer isso 60% mais rápido e você consegue fazer isso com mais qualidade. Ou seja, vai enganar mais pessoas e você vai conseguir criar mais. Né? Então, assim, a gente hoje está qualitativamente e quantitativamente provado que se você usar a IA aí, tanto por bem quanto por mal, você tem um ganho de produtividade, né? Você vai ter um ganho de produtividade, né? Então, assim, não é mais aleatório, não é mais uma pessoa supondo, não, é fato, né? Se você for fazer estudo, se você for testar, se você for buscar pessoas, e tipo, as pessoas que avaliaram a qualidade dos textos não sabiam quem estava usando IA e quem não estava, tá? Foi um teste cego mesmo. Eles pegaram e iam analisando um por um e dando uma nota. Então, assim, você botar isso na mão de quem já era golpista antes, ele vai dar golpe 60% mais rápido. Entendeu? Você bota isso na mão de quem quer fazer o mal, então a gente precisa disso aí, de ferramenta que vai monitorar seu telefone em tempo real, é tentar criar coisas para combater esse nível, porque eles não vão parar, eles não vão ficar para trás, eles vão continuar criando, né? Criando. Isso me lembra, Vinícius, eu não sei se você tá ligado nos golpes com IA que andam acontecendo por aí. A gente falou de um golpe que foi. Seria cômico se não fosse trágico. Que o cara entrou numa call, ele recebeu um e-mail da pessoa do financeiro da empresa, do CFO dele, pedindo para ele fazer uma transferência bancária. Era uma pessoa do setor bancário, tinha a ver com o financeiro. E aí ele ficou desconfiado porque o valor era muito grande e ele pediu para entrar em call. E aí ele entrou numa call com o CFO e uma outra pessoa do financeiro. E aí o CFO falou, não, é para fazer mesmo a transferência. E aí ele fez. E aí depois ele descobriu que era tudo fake. A call era fake. O CFO era tipo assim, alguém pegou a voz do cara na internet e fez ele falar na chamada o que ele queria, entendeu? Então, tipo assim, o cara entrou numa call onde todo mundo era fake, menos ele. E aí ele caiu no golpe, vê que loucura. Não, é um negócio absurdo. E com esses deepfakes, a coisa é tão real, ele consegue simular o seu vídeo, o seu áudio, o seu comportamento. Então é muito difícil mesmo de, ainda mais alguém leigo, identificar a diferença, né, do que é real e do que não é. Mas Bizarro. sabe como um IA poderia identificar isso aí? Ele ligou por onde? Por quem mandou o link da chamada? Qual era o e-mail que ele recebeu? Era o e-mail oficial da empresa ou não? Uma IA monitorando isso aí em tempo real, pegaria que o endereço de e-mail não era um e-mail que ele recebe com frequência, pegaria que esse link aí que ele clicou para entrar nessa chamada normalmente não é o que ele está usando, entre outras coisas. Assim. Então, existem realmente alternativas para combater essas coisas, mas as pessoas só querem se prevenir depois, né, que aconteceu o problema. Mas é difícil a gente estar atento a tudo todo o tempo, né? Porque às vezes passa alguma coisa batida, como uma letra a mais lá no nome da minha carteira de Bitcoin. Então é complicado. É complicado. Mas vamos falar também das coisas boas que é aí atrás, né? Dessa produtividade aí. Isso. Vamos falar de coisa boa. De Então. golpe? Chega de Vamos falar notícia de coisa ruim. boa? Vamos falar de coisa boa. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem. Saiu esses dias, eu não sei se você viu, Jô, que o Llama 3. Calma, peraí, é Lama ou é Lhama? Pelo amor de Deus. Lhama. Eu acho que é Lhama. É porque é LL, aí eu não sei se é Lama ou Lhama. É que em espanhol, LL é Lhama. Espanhol, né? LL? Então tá bom. Então, refazendo aqui, eu não sei se você viu, Jô, que saiu o Llama 3, que é o modelo open source do Facebook, da Meta. Desculpa, da Meta.
E aí, o Zuckerberg, ele fez um vídeo falando que agora o Meta AI, que é a nova plataforma deles, é o melhor assistente virtual, o assistente virtual mais inteligente que você pode usar hoje em dia livremente. Foi ousado aí. Mas o que acontece? O Llama 3, além dele estar aí no nível dos top, dos modelos top de linha que a gente tá vendo, ele é completamente aberto, né? Gratuito. E se você entra por esse site deles, que é o Meta AI, você tem acesso ao Google, tipo assim, o modelo tem acesso às informações do Google e do Bing, então o modelo pode ter acesso às informações da vida real que está acontecendo no momento, tá? Que é uma coisa que se você, por exemplo, usar o ChatGPT 3.5, que é o gratuito, você não tem acesso à internet, né? Nem o cloud gratuito E também não. nem o cloud também não, mas agora o Llama 3 tem. E também tem uma aba que você gera imagem e gera animação. E ficou tão legal o negócio que você vai digitando e ele vai gerando a imagem enquanto você vai digitando, então é bem rápido, assim. Eu tô super empolgada para testar, eu ainda não testei pessoalmente, eu vi alguns vídeos demo na internet e achei super legal. E eu tô empolgada para testar e ver se realmente é melhor que os outros, e se realmente tem um impacto aí na minha produtividade. Já que a gente está na área de mobile aqui, falando um pouco do celular, então eu vou falar do que eu testei. Eu testei o Meta AI no WhatsApp. Não sei se você viu, E aí? mas No no WhatsApp? WhatsApp ele. Isso, se você tem o WhatsApp, agora quando você abre, tem um símbolozinho do Meta AI. E todos os grupos de WhatsApp agora, você pode marcar o Meta Bot, né? O Meta AI é um bot lá. Então, por exemplo, se alguém manda alguma informação, você pode marcar o Meta, o bot, copiar e colar aquela mensagem no WhatsApp mesmo e fazer uma pergunta, dizer assim, isso aqui é verdade? E aí ele vai pesquisar para você na internet e dar dados. Outra coisa que eu usei também foi que eu estou num grupo que tem Isso aqui não pessoas que chegou falam para mim ainda não. português e Fala. inglês. Não sei se eles liberaram só por lugar, por Não, região. não deve ser liberado para Só todo por mundo, tá beta chegando. teste. Aqui para mim não chegou ainda não. Não sei, então talvez tenham liberado no Canadá, porque Canadá geralmente é mercado de teste mesmo, que é um país menor enfim, é menor em população, não é grande, mas a população é menor, é reduzida. O WhatsApp, eu estou num grupo, por exemplo, que tem tanto pessoas que falam inglês quanto falam português. E aí uma pessoa mandou uma mensagem em português, aí disse assim, Meta, bot, traduz isso aqui para inglês. E aí ele traduz. E o que eu achei legal que se falou aí da velocidade é que era uma notícia que eu até ia trazer, mas eu não botei, é que eles estão usando aquele Grok, que é digital, né? Que eles estão processando na nuvem, é um chip novo. E pelos testes que eles estão fazendo, o Grok está fazendo até 800 tokens por segundo. Então, assim, isso aí equivale a você gerar, acho que era 1.500 palavras por segundo. Então, assim, tanto para geração de texto como imagem, está muito rápido. Realmente, assim, o tempo de resposta é muito bom. E eu mal posso esperar para quando. Porque você no Facebook você tem a conversa com você mesmo, né? No WhatsApp. Então você agora vai poder tirar foto de coisas e pedir pro Metabot dizer para você o que é, ou no seu próprio WhatsApp, você manda para você mesmo, né? No sua conversa pessoal. E aí abre muitas coisas. De acordo com a Meta, né? O Metabot só tem acesso a mensagens do WhatsApp que forem marcados com o @Meta AI, né? E aí, se eles têm acesso às outras mensagens ou não, isso aí a gente vai descobrir quando os Estados Unidos abrirem investigação lá, e aí eles forem atrás até. Mas, por enquanto, a gente só acredita. A Meta diz que as mensagens do WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta, que eles não têm acesso àquilo ali. E, enfim, mas aí, quando a justiça pede os históricos de mensagem, elas magicamente aparecem lá na mão da justiça, mesmo elas sendo encriptadas de ponta a ponta. Então, não confia, não. Mas não bota informação confidencial lá, não. Eu já digo logo, não bota nada, não, porque, cuidado, a Meta tá de olho. Mas, assim, eu achei massa, achei bem bom, achei que o negócio realmente tá rápido, funcional, e eu consegui pensar em várias coisas que você pode usar aquilo ali para no dia a dia, coisa rápida ali, conversando no WhatsApp com alguém, num cliente, alguma coisa, parece bem interessante. Eu sempre falo de geração de código porque é o que eu mais uso, assim, né? Mas, por exemplo, às vezes você tá ali fazendo um código e você tá usando
alguma API ou alguma coisa que foi documentada ali depois do tempo limite para treinamento do ChatGPT, né? Então, é uma coisa mais recente, e aí ele não tem acesso àquilo, e às vezes ele dá uma alucinada e gera uns negócios que não existem. Então, tendo acesso aí à internet, então você pode realmente, tipo, gerar, né, código com ajuda do que tá na internet hoje em dia. Então, isso é uma coisa que eu tô muito animada para testar. Ah, e tem uma coisa muito legal também que eu vi a galera fazendo, porque existe uma coisa chamada o Ollama, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é para ajudar você a rodar o modelo localmente. Você tem que ter uma GPUzinha aí que tá aqui, que consiga rodar o negócio para você. Mas se, por exemplo, você está preocupado que vai gerar código e aí você não pode porque você trabalha em alguma empresa, então aquele código não é seu. Então, fazer isso, tipo, rodar localmente, então, como, por exemplo, o Llama 3 é aberto, você pode rodar ele no seu computador, né? Eles têm algumas versões, até uma coisa que eu ia falar, tem uma de 7 bilhões de parâmetros, os 8 bilhões, 70 bilhões. Então, assim, talvez 70 bilhões você tenha que ter o seu computador, mas o de 7 bilhões aí dá para rodar. Se você tiver um computador, uma GPUzinha legal. E outra coisa que aconteceu é que eles estão treinando, o Zuckerberg ele falou que eles estão treinando um modelo com 400 bilhões de parâmetros. Então, tipo assim, é bizarro. Eu não sei se, tipo assim, uma coisa tão gigantesca, porque eu não acho que a acurácia dele é linearmente, né? Com a quantidade de parâmetros, né? Tem uma hora que você aumenta o parâmetro e não vai ter ganho. Mas ele falou que vai ser incrível. E aí vamos ver quando lançarem, né? Mas por enquanto só propaganda. Mas aí o que eu queria trazer era assim. Estão sendo lançados vários chatbots, né? Desde que surgiu aí o ChatGPT, todo mundo amou, porque as pessoas acharam aplicações reais, assim, para o seu dia a dia, ajudando na sua produtividade e tudo mais, e agora estão sendo lançados vários outros. E isso tem impactado muito todo mundo. E aí eu queria saber se chegou em você, Vinícius, se impactou você, se impactou o hormônio de alguma forma, como é que você vê aí esse novo universo aí de IA generativa? Não, sem dúvida impactou, né? Hoje em dia todo mundo utiliza IA para trabalho, no lazer também, quando você tem alguma dúvida, precisa fazer algum documento, alguma coisa. Então, ela está praticamente onipresente, né, na vida de todo mundo. E na Ormobo também. Então, a gente está lançando agora, inclusive, uma nova funcionalidade na nossa ferramenta, que é um assistente de IA, um chatbot, que consegue realizar quaisquer tarefas do sistema de maneira automatizada também através de uma troca de mensagens. Então, eu não preciso mais saber que botão que eu tenho que ir lá apertar, onde eu vou lá trocar uma configuração para eu fazer isso. Eu simplesmente converso com esse assistente virtual, que no nosso caso chama Odin, e numa Odin. conversa, exato, numa conversa rápida lá com o Odin, ele consegue resolver a sua vida. Ele vai conseguir alterar uma configuração, ele vai conseguir extrair as informações que você precisa do sistema, totalmente através de texto. Então, Ah, a que pessoa legal! não tem que ter mais nenhum conhecimento técnico ou conhecimento da ferramenta para conseguir utilizar a ferramenta, né? E eu acredito que esse é o futuro de todos os sistemas, né? Não vai ter jeito. Todo mundo quer facilidade sempre. E a IA está aí para isso, né? Para trazer facilidade para a gente e para facilitar o nosso dia a dia, né? Aumentar a produtividade. Como o Jonatas disse, né? Imagina 60% de aumento na produtividade só da utilização de um chatbot. Então, isso pode nos ajudar em diversos âmbitos a realizar mais tarefas, a ser mais eficientes e assertivos, né? E de uma maneira simples, sem você precisar ter um conhecimento técnico muito grande, né? Ai, que legal, adorei. Então a pessoa não precisa ficar lá procurando o botão da configuração, não sei o que, não sei o que lá, ela só vai conversar. E vai ser tipo assim, um aplicativo no celular dela que ela abre e fala? Na verdade, isso hoje está disponível para a pessoa que faz a gestão. Então, lá na internet, no portal web, Ah, onde ele sim, faz o gerenciamento, vamos entendi. supor que ele precisasse liberar um novo aplicativo no celular dos funcionários dele. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que Hum. saber os passos onde ele tinha que ir dentro do sistema, procurar o aplicativo, adicionar, etc. Hoje, com uma mensagem enviada lá para o Odin vai automatizar todo esse processo e vai fazer tudo o que ele precisava.
sem que ele tenha que saber aonde ele tem que ir. Então, a curva de aprendizado para a utilização do sistema vai ser muito menor, porque qualquer pessoa consegue entrar lá Com e conversar certeza. com a CA. Nossa, que incrível! Amei. O nome Odin é por causa do deus da guerra lá? Sim, sim, eu próprio. O que tudo sabe e o que tudo vê. Ai, que engraçado, muito bom. Até ele tem um ícone especial para essa inteligência artificial que remete ao deus grego também. Então tem todo um Ai, que marketing em cima disso. engraçado. E como vocês lidam, assim, porque a IA, por melhor que ela esteja ficando, ela não é 100% a prova de erros, né. Então, como vocês lidam, assim, com essa parte dela poder errar e como funciona? Sim, essa é uma preocupação que a gente tem, obviamente. Então, sempre que você, no nosso caso, né, sempre que você envia um comando, solicita algo para essa nossa IA, ela devolve o que ela vai fazer solicitando uma confirmação. Então, o pessoal, depois tiver curiosidade, provavelmente quando for lançado esse podcast já vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, uma demonstração, e vocês vão poder ver que é sempre devolvido, eu vou realizar essa ação nesse equipamento. Posso prosseguir? Porque realmente, né, pode acontecer um equívoco, pode ter às vezes você tem 2 equipamentos com um nome muito similar e ele vai se confundir, ou alguma ação que você escreveu de um jeito ele esperava de outra forma, mas por isso a gente tem essa precaução de sempre solicitar uma confirmação do usuário, para tentar diminuir o máximo esse erro, né? E, obviamente, também sempre a gente tenta utilizar os modelos mais atuais, porque eles são treinados com mais parâmetros, como você mesmo citou, né? O Llama vai ser treinado aí com 400 bilhões de parâmetros, e isso concordo com você que pode não ser exponencial, né? Às vezes, sei lá, de 400 para 800 parâmetros não vai melhorar tanto assim, né? Você dobra o processamento, mas não necessariamente você dobra a qualidade. Mas mesmo assim, você tem algum ganho de qualidade nisso, né? Mesmo que seja pouco, isso surge. Então, a gente também tenta usar aí sempre os modelos mais atualizados para trazer aí o que tem de melhor de IA para os nossos clientes. Entendi, perfeito. Nossa, muito interessante. Uma coisa que eu tinha lido, era que, assim, a gente pensa muito, no futuro, nesse futuro da inteligência artificial, como que vai ficar o profissional, né. E uma coisa que eu tinha lido é que uma das skills mais importantes do futuro não vai ser necessariamente programar, por exemplo, vai ser a comunicação, porque você vai ter que saber pedir da IA o que você quer. E eu vou dizer que quando eu estava lá fazendo mestrado em IA, eu nunca imaginei esse cenário em que a forma de eu conseguir o que eu queria da IA fosse escrevendo para ela e pedindo o que eu queria. Eu acho isso muito louco. Sim, é muito interessante, porque até voltando lá aquele tema dos cybercriminosos, eu não sei se você já viu alguns casos, porque um chat GPT, por exemplo, se você for lá conversar com ele e pedir para ele fazer algum código malicioso para você, de primeiro ele vai negar. Então, escreve para mim um código que explore uma brecha de segurança num computador X, por exemplo. Ele vai dizer que ele não pode fazer aquilo. Só que na internet tem vários casos de que as pessoas, fazendo a pergunta de uma maneira diferente, conseguiu com que ela gerasse o que ele precisava, que era esse código malicioso, e extrair informação que ele não deveria dar. Então, eu vi um exemplo muito curioso, que a pessoa pedia lá para a IA criar um vírus, e ela falava que ela não podia fazer aquilo, etc. E aí ele escrevia lá, eu sou um estudante de cibersegurança, e eu gostaria de entender como esse vírus funciona, Ah. você poderia me dar um exemplo? E aí ele colocava um código lá. Então, Mano, manipulação é pesada, uma né? manipulação total. Você, sabendo a fazer a pergunta, você consegue extrair a informação que você quiser dali, né? E isso faz muito sentido o que você está falando, né? Que a skill de comunicação e vai ser uma skill de IA, né? Digamos assim, né? Eu sei me Que comunicar com a louco isso, inteligência. né? É É. muito legal isso. A coisa do engenheiro do prompt, né, que a gente ouve falar, né, do engenheiro do prompt, mas eu acho que é em todas as áreas, né, você não
todas as profissões, todas as áreas vão se beneficiar dessa comunicação com a IA, né? Porque quando você abre para ser, tipo assim, uma skill de linguagem natural, aí literalmente todo mundo tem acesso, né? O que antes ficava uma coisa muito restrita ali ao pessoal da computação e tal. Eu vi um negócio muito interessante que, falando assim da manipulação, era um pesquisador, só que ele não era um pesquisador de exatas, ele era um pesquisador de humanas, eu não lembro exatamente a matéria dele, se era psicologia, alguma coisa assim, mas ele usava técnicas de hipnose que ele usava nas pessoas, e ele testou técnicas de hipnose no ChatGPT. Tipo assim, Sério? sério, e ele conseguia, tipo, tirar informação que o chat não queria falar no começo, e ele usava umas técnicas lá de hipnose e ele conseguia falar. Então, tipo, bizarro, assim, realmente você saber se comunicar hoje em dia tá super importante, você extrair o que você quer do chat, né? Também eu falei uma vez com uma pessoa de marketing que eu perguntei assim se ela usava o ChatGPT, principalmente era uma pessoa que mexia com design também, tipo geração de imagem e tal. E aí ela falava que ela não mexia, ela via muito potencial, mas ela não usava, porque ele nunca dava exatamente o que ela queria. E aí ela, assim, perdia a paciência e ia embora. Mas eu acho que talvez essa pessoa, se gastasse um tempo aprendendo a como fazer o prompt, ia tirar muito benefício, né? Mas você não pode pedir qualquer coisa de qualquer jeito. Você tem que saber ali o que pedir, né? Sim, para esse Do pessoal modelo. de criação, eu acho que faz muito sentido, né? Porque, e aí talvez esteja o erro dela. Ele não vai te dar mastigado o que você precisa, mas ele te dá um ponto de partida muito bom para você melhorar aquilo também, né? Então, Sim, pô, a gente que trabalha com código, às vezes você está programando, você vai pedir lá um trecho de código para ele para fazer alguma tarefa. Ele vai gerar um código, mas aquilo não está dentro do seu contexto. Você vai ter que adequar aquilo à sua necessidade, né? E aí também está o trabalho da pessoa de criação de adequar aquilo que foi gerado por ele à necessidade dela, seja uma imagem, um vídeo ou um texto. Então, é, ele não vai dar exatamente o que ela precisa, mas ele dá um ponto de partida para que ela faça o que ela precisa fazer de maneira muito mais rápida, né? E aí, de novo, traz aí aquela questão do ganho de produtividade que trouxe o sim. Jonatas, né? Você não parte do zero, você parte lá do 50% Isso. pronto, né? É muito mais fácil você refinar uma coisa que já existe do que você criar do zero, né? Ou Com o texto, com contrário, tudo. ou você cria alguma coisa e refina aquilo também, né? Eu uso muito para isso. Então, às vezes eu tenho que gerar um texto, eu gero um texto lá, colo lá no prompt do GPT que seja, que eu estiver conversando, e peço para ele, ó, melhora isso para mim, por favor, dando um toque mais empresarial ou um toque mais Sim. informal, e aí ele trabalha em cima daquele texto para melhorar, né? Uma dica que eu dei uma vez numa palestra que a gente deu, que foi super interessante, é que eu pego textos que eu escrevi antes, que não precisa estar relacionado com o contexto. Tipo assim, eu gosto de escrever, então eu pegava textos que eu tinha escrito e dava para ele saber qual é o tom que eu gosto de usar. E aí eu Ah, dizia assim, ó, legal. refina de acordo com esses outros textos, eu não precisava ter relação. E aí ficava uma coisa mais natural e mais, assim, parecido com o que eu realmente usaria. E eu fico pensando hoje em dia, com esses geradores de texto, pô, você deve ter sofrido bastante também com a sua dissertação, né? Ô, rapaz. E hoje em dia, o pessoal deve estar com uma facilidade muito grande de escrever, porque imagina, eu, pelo menos, mestrado, doutorado, a gente tinha que escrever lá aquelas dissertações de Nossa. mestrado gigantescas, de 80, 100 páginas, tese de doutorado também gigantescas, e aquilo lá tinha que sair da nossa cabeça, às vezes você ficava um dia para escrever um parágrafo, e hoje, É, hoje com o ChatGPT você pede para ele, pelo menos um ponto de partida você tem, né? Só tem que tomar cuidado com o plágio, mas facilita demais a vida, né? sim. Você tem que tomar cuidado, assim, porque eu já vi também artigos que tinha, tipo assim, insira aqui não sei o quê, Aham. que é o que o chat dá e a pessoa não se deu trabalho de tirar. Então, Sim. assim, é um absurdo sem tamanho, mas você sabendo usar, né, tipo, colocando ali o seu toque e usando aquilo como ajuda e não como uma coisa cega que você coloca, nossa, ajuda demais. Eu fico pensando como minha vida teria sido mais fácil na Demais, época do demais. mestrado. Nossa. Vinícius, eu quase desisti do mestrado por causa disso. Já estava tudo pronto, tipo, meu experimento estava todo pronto. Eu acho que a gente já tinha artigo aceito, tipo assim, estava tudo pronto.
Só que eu estava trabalhando, na mesma época que eu estava fazendo mestrado. E eu trabalhava muito longe, e era tipo assim, 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar. Então eu chegava em casa absolutamente destruída. Eu não conseguia escrever. E aí eu ia desistir do mestrado porque eu não conseguia escrever. Aí teve um dia que eu liguei pro meu orientador e disse assim: olha, é o seguinte, eu desisti, entendeu? Eu não tenho condições, eu não de desistir. Ele disse: tá bom, vou marcar sua banca para daqui a um mês. Aí eu disse: meu Deus! Aí quando ele marcou, deu aquela, sabe, quando vem a deadline, vem uma força do além. E eu aqui, ó, tá, É o tá, tá, último tá, tá, tá. sprint, né? Aí foi Você assim, deu na louca. todo o gás que Foi você tinha, louco. você deu naquele mês. Nem tinha, eu saí de gás de onde não tinha. Mas, ó, se eu tivesse uma LLM ali para me ajudar, meu Deus. Facilitava demais. Eu conheço uma Oh, pessoa rapaz. que há um mês da banca dela, ela perdeu o trabalho, porque ela não tinha backup, estava no Ai, computador, o meu computador Deus. pifou, ela perdeu o HD e ela teve que, Meu em um Deus. mês, reescrever toda a dissertação dela. Imagina o desespero dessa pessoa. Aí eles Meu conseguiram Deus. lá adiar a banca para ela ganhar um tempinho a mais, mas A nossa, era bichinha. complicado. Olha, eu até ia reescrever, mas antes eu ia passar uma semana chorando. Mas você já teria perco uma semana do tempo. Pois é. Olha, pra gente finalizar, eu queria te perguntar, assim, porque como a gente falou no começo, você tem essa experiência em todas as, não todas, mas assim, em várias áreas, né? Você teve a parte acadêmica, você teve a parte empresarial, você teve a parte de trabalhar em empresa, né? E a ciência da computação, principalmente essa parte de dados, às vezes também, está muito em vista hoje em dia, porque, principalmente pós-pandemia, eu acho que as pessoas perceberam ali uma oportunidade muito legal de ter um trabalho mais flexível. Foi uma, foi uma área que conseguiu sobreviver bem à pandemia, assim. Então, tem um interesse muito grande, tem várias pessoas tentando entrar nessa área, né? É, e ao mesmo tempo, como tem muita gente tentando entrar, a oferta, né, não está mais tão alta como antes, ou a competição está maior, e existe uma certa dificuldade para as pessoas entrarem na área, assim, né? E aí eu ia perguntar se você tem alguma dica para dar para uma pessoa nova que está tentando entrar nessa área, que às vezes está sem saber escolher se eu faço um mestrado, eu vou para a empresa direto, tal. O que você tem de dica assim para dar para pessoa nova que está entrando aí nessa área? Olha, você sabe que eu estava conversando com um amigo meu que também é da área, na semana passada, justamente a respeito disso, porque Hum, antigamente teve um boom e parecia que caía a vaga assim do é, céu, né? Assim, chovia vaga e oportunidade, até algumas com umas remunerações assim que a gente via que não isso. era algo sustentável, né? Eu cheguei a ver uma vaga de júnior para ganhar R$ 40.000, imagina? Algo que é Minha nossa, completamente é é, bizarro, fora da realidade completamente. fora da realidade total, assim. E a situação não está mais a mesma, né? A gente está vendo muito layoff, já está com uma dificuldade maior. E justamente quando muita gente decidiu tomar essa guinada aí, né? Virar o rumo da carreira para tentar entrar, e aconteceu essa mudança no mercado de diminuir aí a quantidade de vaga, oportunidades, etc. Assim, a dica que eu daria é justamente o que a gente começou conversando, né, que é se atualizem e estudem. Então, você quer ir para o desenvolvimento? Vai, estuda desenvolvimento, mesmo que você não tenha é, tido um emprego prévio ou uma experiência em desenvolvimento, desenvolva projetos próprios, poste isso lá no seu GitHub, nas suas redes sociais. A gente já contratou gente aqui, por exemplo, desenvolvedor que nunca tinha trabalhado, mas que eu vi no LinkedIn um projeto muito legal que ele tinha feito ele mesmo para estudar e ele postou isso lá, eu achei muito interessante. Ele acabou entrando aqui para o nosso time de desenvolvedores, então é muito legal isso, né? A proatividade das pessoas. Então não espere e não seja reativo, né? Tem que ser o mais proativo possível. E no nosso meio a gente sabe, né? A gente nunca pode parar de estudar. Então hoje você pode dominar uma tecnologia que amanhã já não faz mais sentido e você vai ter que aprender outra coisa. E aí é algo que, por um lado, eu acho muito legal que essa nossa área, você não precisa ter uma faculdade, por exemplo, eu não preciso ser formado em ciência da computação, em sistemas de informação, em nada para eu trabalhar com TI, e eu acho isso muito interessante, muito legal,
porque é uma área muito interdisciplinar, né? Então, eu vejo muitos engenheiros de produção, por exemplo, trabalhando em TI, ou até mesmo pessoas que se formaram lá em administração e etc. E isso é muito interessante. Só que o fundamento que nos dá, por exemplo, uma faculdade de ciências da computação, que é algo muito teórico, me ajuda demais a entender algumas coisas que eu não preciso estudar uma tecnologia específica, porque eu sei como aquilo funciona. E então, se aquilo cair para eu resolver algum problema utilizando aquilo, eu vou resolver sem problema nenhum. Por quê? Porque eu tenho a fundamentação teórica, que é o que as pessoas evitam ter contato, né? Que é o chato. Então, você ter que entender como é que aquela coisa ali funciona por trás é maçante, é difícil, toma tempo, mas isso é muito importante e muito mais importante do que você estudar uma tecnologia específica, ao meu ver. Então, eu gosto muito de programar em JavaScript. Legal. Só que a linguagem, se você trocar a linguagem é muito simples, né? Se eu programo JavaScript, eu vou conseguir aprender a programar em C#, aprender a programar em Java, porque muda alguns detalhes, mas se você tiver o conceito de como programar, a lógica de programação, você vai conseguir trocar muito fácil, né? Então, é muito importante esse fundamento e essas bases teóricas para evoluir aí qualquer que seja a área que você vá trabalhar dentro da TI, né? Perfeito, faz muito sentido. Inclusive, não adianta você achar que o ChatGPT vai fazer tudo para você, né? Não Porque se você não tem uma base, se você não sabe o que está acontecendo ali, se você não sabe testar o que ele está fazendo, se você não, você pode cair em algumas cascas de banana ali, né? Então, pode. é importante mesmo. E Eu já vi alguns casos de, assim, a pessoa ela copiava e colava código, mas ela não entendia o que estava acontecendo ali, é, né? Funciona, mas por que funciona? Eu não sei, eu só sei que funciona, né? sim, Mas é importante você saber porque você pode precisar daquilo em outra situação e aquele mesmo código não vai funcionar. Ou você pode legal, estou resolvendo um problema aqui, mas eu estou causando outro problema lá na frente. E se você não entende o que está acontecendo, isso pode te gerar outros problemas. Então, sem dúvida nenhuma, né? Não achem que a IA vai resolver todos os seus problemas e também não vai tomar o seu emprego, tá? O programador, ele vai ser necessário, e só que ele precisa entender o que ele está fazendo aqui com aquela IA, que é uma ferramenta muito boa, né? perfeito, eu concordo 100%. Inclusive, meu primeiro emprego foi com experiência de atividade extracurricular na faculdade. Então, tipo assim, muita gente fala isso, né? Tipo, eu fico preso nesse loop de eu preciso de experiência para começar, para ter o primeiro emprego. Aí, sabe, tipo, você fica preso nesse loop assim, mas como que eu vou conseguir experiência se eu nunca tive emprego? Mas essa experiência você consegue com proatividade, né? Feito você falou, uma atividade extracurricular, um projeto que você faz e coloca no LinkedIn. Então, tá aí um exemplo prático de que realmente funciona, né? Você tem como adquirir experiência fora do âmbito de uma empresa. Funciona, porque quando você vê que a pessoa ela está empenhada em estudar, ela está empenhada ali em se desenvolver na área, você obviamente vai dar um crédito de confiança, né? Porque para mim, a qualidade mais importante é essa, é a proatividade, é querer ir lá, resolver, fazer. É muito mais fácil ensinar uma tecnologia a uma pessoa com a mentalidade certa do que colocar a atitude certa numa pessoa que já sabe a Nossa, tecnologia, né? perfeito, realmente. Sem É, dúvida nenhuma, é muito mais fácil. é. Mas é isso, Vinícius. Muito obrigada por você ter topado aí esse convite da gente, falar um pouco da Urmobo. Foi super interessante o bate-papo, eu amei. E queria que você se despedisse do pessoal e falasse assim, onde que eles podem te encontrar, onde que eles encontram a Urmobo. Recadinho final e a gente vai finalizando por aqui. Legal, eu que queria agradecer aqui a oportunidade, achei muito legal esse bate-papo, gostei demais do modelo dessa nossa conversa, né? Algo mais descontraído e ainda assim trazendo conteúdo, né? Foi muito interessante. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da ferramenta, pode entrar lá, www.urmobo.com.br. Então é um nome um pouquinho difícil, né? Mas é URMOBO. E lá nós temos todas as informações da ferramenta. Você pode solicitar que alguém entre em contato com você para tratar comercialmente. Você pode solicitar um teste grátis. Então,
A gente libera aí para qualquer pessoa que quiser testar a ferramenta, um teste grátis durante 15 dias, acompanhado por nós, onde a gente vai dar todo o treinamento e auxiliar aí na utilização da ferramenta para que esse teste seja o mais bem sucedido possível. Também, quem quiser me achar, pode procurar lá no LinkedIn, Vinícius Olivério. Eu vou ter o maior prazer de aceitar você, de trocar uma ideia a respeito de qualquer tema. Eu estou sempre lá, sempre muito disponível. E, novamente, eu queria agradecer vocês. Eu estou sempre à disposição também. Qualquer necessidade, ou se quiserem bater um novo bate-papo, nós estamos aí disponíveis. Ai, que legal, perfeito. Então eu espero que você venha de novo aqui como convidado no podcast. E é isso, pessoal. Tchau, tchau, e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, até mais.